Amados irmãos, boa tarde para você e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para fazer a vontade do Senhor nesta tarde, no dia 18 de agosto de 2016, às 14 horas e 30 minutos, propriamente dito aqui da quinta-feira, aqui na cidade de Igarapu, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil. Estamos aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você e contemplar todo este dia, irmãos. Um dia muito bonito hoje, uma tarde muito ensolarada, aonde o Senhor nos proporciona de estarmos aqui com vida, saúde, para fazer a vontade dele aqui. Amém? Eu vou mostrar para você aqui como está bonito o dia aqui hoje, em Pernambuco, cidade de Igarapu aqui, Cabo de Santo Agostinho. Olha só como o dia está bonito aqui. Isso aqui é toda a minha vizinhança. Estar aqui, ó, a rua onde eu moro, um pedacinho da minha casa aqui em cima da laje da casa da minha mãe. Estar aqui, a casa da nossa irmã Aurinha bem aqui à frente, a minha amiga que também é diaconisa da igreja. E o dia aqui está muito bonito, céu aberto, sol muito claro, dia quente. E para a glória do nome de Jesus, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém, meus amados? Que o Senhor nesta tarde ele possa te visitar de uma maneira gloriosa, de uma maneira milagrosa, porque só Deus é quem faz todas essas coisas. Amém, amados? Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para a tua meditação. Estou aqui com a Bíblia já aberta para deixar uma palavra da parte de Deus para você. E dizer a você que o Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém? Salmo 23, que já é bem conhecido seu, mas eu quero trazer nesta tarde para você que o Salmo 23, ele só não é aquele salmo que as pessoas, muitas das vezes, fazem de amuleto na sua casa, pegam a Bíblia, deixa ela aberta em cima da estante ou do rack, ou até mesmo da cômoda do quarto, como uma forma de proteção. Sabemos que sem Deus, a nossa vida está desprotegida. Sem a cobertura do Espírito Santo, nós estamos vulneráveis aos ataques dos dardos inflamados do adversário. Então é necessário ler esta palavra aqui e guardá-la no coração, porque Davi disse, aleluia, lá no Salmo 119, que a palavra de Deus, ele guardou no seu coração, para não pecar contra o Senhor. E no Salmo 105 ele diz o quê? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando guardamos a palavra do Senhor, amados, ele é fiel para nos guardar, para nos livrar e para garantir a nossa passagem por esta terra. Aleluia. Então eu vou ler para você aqui o Salmo 23, louvado seja Deus, para que assim o Senhor venha deixar algo para você nesta tarde. Amém? Que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus queridos? Eu, outro dia, preguei sobre este salmo lá na minha igreja, numa campanha que teve, né? O Salmo 23 foi o tema desta campanha. E quando eu fui escalado para pregar esta palavra, eu fui meditar e ao longo da minha vida, amados, muitas pessoas se expressam de uma forma muito vaga sobre este Salmo 23, onde alguns já dizem assim, o Senhor é meu pastor, não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Realmente, não vai faltar nada, mas também não irá faltar a misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. E quando eu fui estudar sobre este salmo, o Salmo 23, a Bíblia diz que neste momento que Davi entrou este salmo, Davi estava no deserto, cercado por um exército inimigo. Ele estava sem alternativa de escape, ele não tinha como fugir,
porque se ele fugisse, ele tinha que lutar no embate físico, ele tinha que entrar, aleluia, numa guerra de corpo a corpo, e certamente, provavelmente, ele não teria chances de escapar. E é quando, no meio desta adversidade, Davi, ele se expressa diante de Deus dizendo que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria naquele momento. E você que conhece um pouco da Bíblia, você sabe que Davi, ele quando moço, antes de sentar no trono de Israel, Davi ele foi pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que no campo, Davi, ele quando estava cuidando das suas ovelhas, Davi ele matou a um urso e matou também a um leão, defendendo ali as suas ovelhas. E como todo pastor, Davi conhecia as suas ovelhas, ele dava vida pelas suas ovelhas. E Davi, quando ninguém viu o que ele estava fazendo, existe um Deus que vê a cada um de nós, aonde muitas das vezes passamos desapercebidos para os olhos de muitos. Ficamos no anonimato aos olhos de alguém, de uma multidão, mas Deus, que é o Deus que está no secreto, que está no oculto, ele é o Deus que nos sonda, ele é o Deus que vê quando nós estamos guerreando nas nossas lutas internas, nas nossas guerras, nas batalhas travadas dentro de nós. Ele é o Deus que nos vê e é o Deus que está pronto para nos socorrer também. E Davi enfrentou batalhas internas, batalhas secretas, onde ninguém viu, os seus irmãos, o seu pai. Enquanto os seus irmãos estavam na guerra com os filisteus, enquanto seus irmãos lutavam para defender o rei Saul, Davi estava lutando no campo. Davi estava lutando, aleluia, para defender as suas ovelhas. E como um bom pastor, ele guerreou bravamente para defender as suas ovelhas. A Bíblia diz que Davi, no campo, ele matou um leão e também ele matou um urso para defender as suas ovelhas. Então, Deus conhecendo Davi como um jovem temente, um jovem que tinha alma de guerreiro, a Bíblia diz que ele era assim, um simples moço com apenas 17 anos, era franzino, tinha os cabelos claros e era um rapaz de feição bonita. Mas o Senhor, ele estabeleceu que Davi fosse o rei de Israel. Quando Saul transgride a lei do Senhor, quando Saul desobedece a uma ordenança de Deus, Davi já foi constituído por Deus lá no campo como pastor, como o rei de Israel e também como pastor de ovelhas. E Davi, quando estava nesse momento aqui, cercado pelos inimigos num oásis, ele não tinha como escapar. Davi, ele se expressa da maneira mais linda, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Davi começa a lembrar-se de quando ele era pastor, de quando ele estava no campo, de como ele defendeu as suas ovelhas. Davi, ele conhecia as suas ovelhas, e pastor que conhece ovelha, amados, você que trabalha com pessoas, você que é líder na sua igreja, você que trabalha nos departamentos da sua igreja, você conhece ovelha e você sabe que tem ovelha que é difícil de trabalhar. Tem ovelha que ela se comporta pior do que um bode que é mais bravo, que é mais desobediente. Tem ovelha que se torna mais desobediente que um bode. Então Davi, conhecendo as suas ovelhas, ele sabia muito bem daquelas ovelhas que davam trabalho, daquelas que eram mais mansas, daquelas que eram mais calmas, daquelas que eram mais espivitadas. Ele conhecia todas elas. Então Davi começa a lembrar-se de toda a sua trajetória antes de sentar ao trono de Israel. Davi, ele diz para Deus: Senhor, conjecturando aqui para você nesta tarde, Senhor, estou preso aqui neste oásis, Deus, não tenho como escapar. Senhor, livra-me deste momento de adversidade, Pai. Lembra-te, Senhor, que um dia eu fui pastor lá no campo, onde o meu pai não via, os meus irmãos não viam, mas tu estavas comigo ali, vendo eu travar as batalhas travadas com os leões, com os ursos para defender as minhas ovelhas. Então, se eu defendi as minhas ovelhas do perigo, Senhor, eu creio que nesta hora de perigo, de adversidade, tu serás o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar, Senhor, porque eu sei que tu és o meu pastor e tu estás aqui para me livrar. E Davi começa a entoar este salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isto aí, amados, é convicção de pessoas que
que já passou por grandes tempestades não tem medo de chuvisco. Aquelas pessoas que passaram temporais, vendavais, hoje travando batalhas, se torna um chuvisco de tantas lutas que já travou, que já passou, lutas que até mesmo você disse assim, não vou conseguir. Eu acho que agora é o meu fim, acho que agora eu vou morrer e agora eu vou perecer. E você passou e venceu. E isso que você está vivendo hoje não se compara ao que você já passou lá atrás. E Davi diz, olha Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que um exército me cerque, ainda assim eu sei que a tua bondade me seguirá. E eu habitarei seguro todos os dias da minha vida na tua casa. E Davi, ele diz, preparas uma mesa perante os meus inimigos no deserto. E Davi diz assim, que mediante a situação que ele estava vivendo, os inimigos querendo a sua cabeça, eles mesmos iriam sentar com ele para se banquetear. Mas que inimigos seriam esses, diácono Diogo? Aqueles que estavam torcendo que ele morresse naquele deserto, porque existia alguém que sabia que Davi estava no deserto preso, estava ali impossibilitado de sair, porque se ele saísse, saberia que ele ia morrer. E existiam pessoas ali que estavam torcendo para o fim de Davi. Estavam torcendo que ele morresse naquele deserto ao fio da espada pelos seus inimigos. Mas Deus é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus que, quando tememos a Ele, quando temos Ele como verdadeiro pastor, quando obedecemos a sua palavra como verdadeiras ovelhas, Ele é fiel para nos defender dos ataques dos inimigos, das perseguições, e Ele nos garante a passagem em segurança pelo deserto na presença dos nossos inimigos. E hoje em dia não é diferente comigo, com você. Quantas pessoas estão do nosso lado, dizendo que estão nos apoiando, que está do nosso lado, dizendo que está conosco para o que der e vier, mas dentro delas um desejo enorme arde no seu coração para ver a minha queda e a tua queda, o meu fracasso e o teu fracasso. Pessoas que muitas das vezes estão dentro da nossa casa, no nosso convívio social, na nossa igreja, na nossa família, são estas pessoas que querem ver o nosso fim, são essas pessoas que querem ver, aleluia, a nossa vergonha, porque alguém torcia pela vergonha de Davi. Mas Deus, sendo o pastor dos pastores, ele foi fiel para livrar Davi naquele oásis da presença dos seus inimigos ali. E hoje em dia, amados, tem muita gente que diz, né, pessoas que dizem que para servir a Deus não precisa ser crente, não precisa estar na igreja. E observe que muitos carros, caminhões, ônibus, tem essa frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu pergunto a você nesta tarde, para Jesus ser o nosso pastor, nós temos que ser o quê? Ovelhas. As ovelhas de Davi, para serem ovelhas, ela tinha que ter ele como quê? Como pastor. Então eu só posso dizer que o Senhor é o meu pastor se eu estiver na condição de ovelha, para ele me guardar e para ele me livrar. E tem muita gente, amados irmãos, que querem que ele seja o pastor, que nada falte, que ele escape do vale da sombra da morte. Ele quer que uma mesa seja posta perante ao deserto, mas ele não quer ser ovelha. Ele não quer obedecer. E eu quero dizer a você nesta tarde que para ter livramento no deserto, para ter banquete, mesa posta perante os teus inimigos, tem que ser ovelha, tem que obedecer aos mandamentos de Deus, tem que obedecer à sua palavra, tem que estar na condição de ovelha para obedecer, para que as promessas de Deus dentro do deserto elas vão se cumprir. Estás numa situação difícil, estás passando dentro do vale, estás cercado pelos inimigos, mas eu te pergunto nesta tarde, qual é a tua posição diante de Deus? Estás na posição de ovelha ou estás na condição do bode, que quer ser alimentado, que quer ser tratado, mas não quer obedecer, não quer compromisso, não quer sacrificar o seu eu, a sua própria vontade, a carne muitas das vezes, porque a carne, irmãos, enquanto estivermos aqui, esta carne pecaminosa sempre irá ter o desejo de pecar. Mas Jesus ele já disse que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então a carne não pode sobrepujar a vontade do espírito. Então nós temos que a cada dia lutar contra a velha natureza, nos posicionar como verdadeiras ovelhas para que o Senhor seja o nosso pastor e nada venha nos faltar. Pelo contrário, ele venha suprir em tudo as nossas necessidades e que possamos assim
colocar a mesa no deserto, fazer um banquete no deserto e convidar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem ver a nossa derrota, aqueles que querem ver a nossa destruição. Mas para isso, amados, temos que ser ovelhas, temos que estar na condição de ovelhas para que o Senhor venha nos livrar deste deserto, como ele livrou a Davi. Davi disse: Deus, eu um dia fui ovelha, eu pastorei ovelhas, Senhor, eu cuidei das ovelhas com amor, eu dei a vida pelas minhas ovelhas, Senhor, e estou aqui na condição também de ovelha tua, Pai. Guardo os teus mandamentos, obedeço a tua vontade, faço aquilo que tem sido reto diante da tua presença, e eu creio que em meio a todas essas características, em meio a todos esses ingredientes que estão na tua presença, Senhor, tu és fiel para me livrar. Tu és fiel para me guardar dos meus inimigos e ainda assim fiel para pôr uma mesa no deserto. Meus queridos irmãos, que nesta tarde, eu e você esteja posicionado na condição de ovelhas do Senhor. Jesus, ele disse que as suas ovelhas, lá no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 10, em diante, ele diz assim que as suas ovelhas, os fariseus não podiam entender quando Jesus dizia assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, entendem que sou eu que falo e me seguem e obedecem. Então Jesus estava dizendo a eles o seguinte, que eles não poderiam entender que ele era o Cristo. Por quê? Porque eles não eram ovelhas, porque eles não eram, aleluia, seguidores do Senhor. Então a ovelha, quando escuta a voz do pastor, ela identifica que é o seu pastor, segue ele e obedece à voz de comando. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha voz, como a verdadeira ovelha, escuta, segue-me e obedece à minha voz de comando com obediência, esse sim, eu terei compromisso com ele e o livrarei das mãos dos inimigos e deste deserto escaldante. Meus queridos irmãos, que nesta tarde, aleluia, o Senhor, ele venha te visitar nesta hora e você esteja na condição de ovelha para fazer a vontade do Senhor e para que as misericórdias de Deus estejam derramadas constantemente na tua vida e que ele venha colocar uma mesa no deserto para você se banquetear na presença dos seus inimigos. E eu quero profetizar aqui para você que neste deserto que você está, uma mesa já está posta. Uma mesa já está posta com um grande banquete para você chamar um a um, para se banquetear com você e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor foi o meu pastor no deserto e ele é o mesmo pastor que está dando este grande banquete aqui, provando para muitos que ele, quando é pastor, nada falta. Pelo contrário, aonde houve morte, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Que nesta tarde nós possamos estar na condição de ovelhas para que o pastor dos pastores, Jesus de Nazaré, ele venha nos exaltar perante os nossos inimigos, ele venha passar conosco no vale da sombra da morte, ele venha nos guardar do dia da adversidade e ele venha se banquetear conosco na presença dos nossos inimigos. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nesta tarde. Você que está um pouco triste, desacreditado de alguma coisa, eu sei que está dizendo: Deus, estou sozinho neste deserto, Senhor. Jesus, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu estou aqui neste vale, acho que agora vou perecer, mas eu quero te dizer que dentro deste vale ele vai passar com você. O vale, ele tem morte, ele tem sombra, o vale dá medo, o vale muitas vezes a gente se encontra sozinho no vale, não tem ninguém para nos acompanhar, não tem ninguém para andar ombro a ombro conosco, mas eu quero orar por você nesta hora e eu quero te entregar nas mãos do Senhor para que Deus nesta tarde te visite e te dê a certeza que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Fecha teus olhos aí e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Jesus, na tua presença, Senhor, eu quero te apresentar para este irmão, a esta irmã, que nesta hora, Senhor, estar aí de joelhos dobrados, com os olhos fechados, com os pensamentos elevados a Ti, Senhor, nesta tarde. Deus, eu quero entregar a Ele nas Tuas mãos. Eu quero entregar este lar, eu quero entregar esta vida, eu quero entregar esta família na Tua presença. Jesus, que o Senhor possa ser verdadeiramente o pastor desta casa, o pastor deste homem, o pastor desta mulher, o pastor deste jovem, Senhor, o pastor desta família, e que nada venha faltar, e que nada venha, Senhor, faltar na vida desse que crê, na vida desse que está esperando por um milagre. Deus, eu quero profetizar que dentro deste vale,
Ainda que haja morte, ainda que haja escuridão, tu passarás, Senhor, ombro a ombro com os teus filhos e nada irá acontecer, porque a tua vara e o teu cajado, Senhor, é quem sustenta e consola os teus filhos. Nesta tarde eu profetizo, Pai, uma bênção especial na vida dos teus filhos que vão ver esse vídeo, Pai. E eu profetizo agora, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, meus queridos? Fica na paz do Senhor e que nesta tarde o Senhor seja o teu pastor e nada venha a te faltar, mas que ele venha acrescentar, ele venha superabundar dentro da tua casa, no meio da tua família. Amém? Fica na paz, compartilha este vídeo para quem você acha que deve ouvir esta palavra, porque o Senhor é aquele que faz nesta tarde. Amém? Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.